apresentação. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer a presença, agradecer pelo interesse na aula inaugural e palestra do professor Marcelo Martins de Sá. Muito obrigada, professor, primeiramente, por ter aceito o nosso convite. Uma honra tê-lo conosco, mesmo que virtualmente, né? E nós gostaríamos de agradecer demais. E agora eu vou passar a palavra para a professora Ana Maria Junqueira, que é a coordenadora do Propaga. Ela vai dizer algumas palavras, fazer uma abertura, né, breve, e depois a gente inicia com a palestra do professor Marcelo. Obrigada. Professora Ana, fica à vontade. Obrigada, professora Patrícia. Muito obrigada, professor Marcelo, por estar conosco nessa manhã. Bom dia a todos, né, que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos. Essa é uma aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio, uma aula inaugural do semestre 2020/2, né, que nós chamamos aqui na Universidade de Brasília, do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios, também apelidado de Propaga. Com grande alegria que recebemos, então, o professor Marcelo Martins de Sá, né, que irá nos brindar com uma palestra sobre gestão de riscos e resiliência em cadeia de alimentos e bebidas, né, com o impacto da Covid-19. Esse evento é organizado por nós semestralmente, né, e tem o objetivo de fazer uma integração de alunos, professores, com a comunidade acadêmica e com a sociedade, por meio da discussão de temas que sejam relevantes, né, e afetos ao agronegócio. Dessa forma, nós damos as boas-vindas, em especial, né, aos novos alunos do Propaga, né, aos novos professores também do Propaga e aos demais alunos, né, do programa, por estarem aqui conosco prestigiando. O Propaga é o Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da Universidade de Brasília. Ele possui uma área de concentração em agronegócios e duas linhas de pesquisa, né? Uma que trata da competitividade e sustentabilidade do agronegócio e a outra de agricultura familiar e agronegócio. Essas duas linhas têm o objetivo de convergir metodologias no sentido de nós estarmos trabalhando para a solução de gargalos na temática do agronegócio. Nós, com essa contextualização inicial, né, eu vou finalizar a minha fala, agradecendo a professora Patrícia Guarnieri, né, do programa, do Propaga, pela sua parceria, né, e pela dedicação às atividades do nosso programa. Passo a palavra à professora Patrícia, para que ela possa dar continuidade, né, a essa manhã, a esse evento planejado para essa manhã, e agradeço mais uma vez ao professor Marcelo Martins, né, por estar compartilhando conosco seus conhecimentos. Muito obrigada a todos pela presença. Patrícia. Obrigada, professora Ana. Vou, então, apresentar formalmente o professor, né? O professor Dr. Marcelo Martins de Sá possui graduação e mestrado na linha de Finanças Estratégicas pela Universidade Mackenzie, foi titulado em 2017 no doutorado da EASP-FGV, na linha de Gestão de Operações e Competitividade. Atualmente é lecturer na Northumbria University, em Newcastle upon Tyne, na Inglaterra. Possui publicações e atua como chair em eventos nacionais e internacionais nos temas Food Supply Chain, Gestão de Riscos e Resiliência em Cadeia de Suprimento. Então, professor Marcelo, fique à vontade para iniciar sua palestra. Desejo uma excelente palestra a todos e todas e obrigada pela participação. Muito agradecido, Patrícia, pelo convite, professora Ana Maria, por estar me recebendo aqui hoje, junto com os professores do Propaga. É um prazer participar de uma aula inaugural de um mestrado em agronegócios na Universidade de Brasília. Agradeço também a presença de toda a audiência. Queria começar saudando algumas pessoas que eu estou reconhecendo aqui, fotos e nomes. Então, saudações lá para o sudoeste goiano, para Carla, minha prima, em Tumbiara, para São Paulo, para minha esposa Flávia, que está assistindo a minha apresentação pela primeira vez. Camila, que é estudante de Contabilidade Agrária da Universidade de Brasília, e também participa conosco num grupo de pesquisa, e vou apresentar alguns insights sobre essa pesquisa aqui hoje. Aos colegas que aceitaram o convite, eu agradeço muito, a professora Eliciane, da Unimep de Piracicaba, do curso de Engenharia de Produção, nossa companheira na liderança do tema de Gestão de Riscos e Resiliência da ENAMPAD,
ao qual a gente convida vocês que tiverem alguma pesquisa em andamento ou tiverem interesse em participar do evento, do encontro da ENAMPAD agora em 2021. Estamos abertos para contatos com vocês com muita alegria. Bem, então, o tema que nós decidimos após o convite de Patrícia e a professora Ana Maria para essa manhã de hoje, incluiu a temática de riscos e resiliência na cadeia de alimentos, né, para ter essa ligação com o mestrado de agronegócio. A gente falar um pouco também de uma pesquisa que nós participamos na área de microcervejarias, também está dentro dessa gestão de cadeia de suprimentos de alimentos, e em virtude do risco e dos impactos da pandemia do SARS-CoV-19. Então, vou começar a apresentação de slides. Nossa agenda para apresentação, ela tem uma previsão de duração de 40 a 45 minutos, e depois a gente pode abrir para perguntas e respostas, e aqui as perguntas que a gente não conseguir responder hoje, eu vou deixar os meus contatos e a gente pode continuar a nossa conversa após o encontro. Então, eu queria propor para início a gente fazer uma interação, só para fazer um quebra-gelo aqui com vocês. Como é uma aula inaugural, eu pensei muito em desenvolver um bate-papo com vocês, então fiquem à vontade para já irem pensando suas perguntas e a gente poder ter uma boa conversa ao final. Depois dessa interação, eu queria explicar um pouco sobre por que estudar resiliência em cadeias de alimentos e bebidas, qual que é a importância, como que nós podemos atuar frente a diversos tipos de rupturas que acontecem nessas cadeias de suprimentos, especialmente na de alimentos, falar um pouquinho da literatura, o que é resiliência, de onde vem esse conceito, o que conhecemos sobre resiliência em cadeias de suprimentos e como que está esse tema hoje nas cadeias de suprimentos, quais caminhos que a gente pode perseguir para uma agenda de futuras pesquisas e trabalhos, e apresentar algumas pesquisas em andamento, que já foram apresentadas, e uma que ainda está em fase de análise dos dados. E depois concluirei com uma mensagem e deixarei os contatos para vocês. Bem, então, deixa eu agora testar aqui minha habilidade de mudar de tela. Eu sei que talvez vai ser um pouquinho especial para vocês, porque pode ser a primeira vez que vocês estejam fazendo isso, mas vamos tentar. Se vocês tiverem possibilidade, pode usar o celular, pode usar o computador numa outra janela. E gostaria que vocês acessassem esse site, www.mente.com, e digitassem esse código 7066 6551. Nós fazemos uma breve enquete aqui sobre se você tem conhecimento do que é resiliência ou não. Marcelo, pode, por favor, repetir o código? Eu vou colocar no chat. 70 66 65 51. www.mente.com. Vocês estão conseguindo ver a tela agora ou não? O código aparece na tela. O código aparece na tela. Ok. Ah, tá legal. Está no topo aqui da tela. Isso. E o site também. Já temos 3 respostas, então bom saber que a turma já está familiarizada com o tema. Ótimo. É bom também que dá tempo de receber mais algum colega que esteja chegando.
Talvez alguns vai ser um pouco difícil, porque estão usando o computador, mas pode usar o celular também. Estou vendo que vocês já estão ficando craque no Mente. Já temos 20 respostas aqui dos 42 participantes. Então, a maioria conhece o tema. Enquanto o pessoal vai respondendo, vou falar um pouco sobre isso. O conceito de resiliência ele é um conceito multidisciplinar. Na verdade, a gente conhece a resiliência pela engenharia, conhece resiliência pela sociologia, pela psicologia, a resiliência do indivíduo, né? A gente conhece na engenharia a resiliência dos materiais, na ecologia dos organismos, dos seres vivos, das cadeias alimentares. Em cadeias de suprimentos e gerenciamento, é um assunto que o início não é tão... é mais recente do que nessas outras áreas. Então, a gente pode dizer que o paradigma de resiliência ele tem evoluído dessas áreas, né, de uma forma multidisciplinar, como é a sua natureza, e iniciou por estudar questões de como que nós podemos nos tornar resistentes a impactos. Então, considerando que nós temos uma habilidade, ou certos elementos têm habilidades de retornar a uma condição anterior depois de sofrer o impacto. Então, no caso da engenharia, uma ponte, quando sofre um dano ou tem uma força agindo ali, ela consegue se manter operante. Ou um grupo de organismos, quando tem alguma praga, alguma coisa, eles conseguem, com o tempo, ter uma evolução e se tornarem resistentes a um tipo, por exemplo, de impacto dessas doenças, ou às vezes até questão de antibióticos ou pesticidas. A gente pode começar a pensar na resiliência também desses organismos de se tornarem resistentes a isso. Na questão das pessoas, quando vivemos alguma experiência que foi impactante ou algum trauma, nossa capacidade de utilizar esse aprendizado ou essa experiência ou a colaboração que a gente desenvolveu, né, pensando no lado da sociologia, como uma comunidade que passa por um evento, por exemplo, um desastre natural, como que essa comunidade começa a se recuperar ou a viver mesmo depois daquele impacto. Então, e a resiliência no campo da psicologia, quando a gente estuda a questão dos indivíduos que podem ser mais ou menos resilientes a esses impactos. Mais à frente eu vou comentar sobre como que o conceito da resiliência é visto hoje na cadeia de suprimentos e como que esse conceito, esse paradigma de ser mais resistente tem evoluído para um paradigma de estudar mais quais são as vulnerabilidades que a gente tem. Então, é uma evolução do conceito também de mover, de não ser focado exclusivamente em resistência, mas pensar em que, em dados momentos, nós seremos atingidos de alguma forma, porque temos várias incertezas no nosso dia a dia atualmente, e como que a gente pode se recuperar diante desses impactos que são inevitáveis. Bem, então, vou voltar aqui para a apresentação. Obrigado a todos que já conseguiram responder. Já eu volto aqui com o Mente, com uma outra pergunta para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Acompanhando aqui um pouquinho, mas já voltei. Então, por que estudar resiliência em cadeias de suprimentos é importante? Especialmente na cadeia de alimentos, né? Então, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, de acordo com a FAO, nós temos um crescimento de 1/3 da população até 2050. Então, a maioria desses 2 bilhões de pessoas adicionais, isso é uma estimativa de 2013, já está um pouco
desatualizada, mas a maioria desses 2 bilhões adicionais, que são esperados até 2050, estarão em países emergentes, em países em desenvolvimento. Dado isso, existe também a questão de que as cidades estão se tornando cada vez mais complexas e com a população também crescente e com impactos em virtude desse desenvolvimento. O desenvolvimento pode gerar uma vulnerabilidade maior e, de outra forma, as vulnerabilidades eventualmente podem nos proporcionar um bom desenvolvimento. No contexto de renda atual e tendências de crescimento, o consumo e a produção agrícola precisa crescer em torno de 60%, incluindo não só alimentos para a população, mas também para a cadeia de alimentos, na produção de rações, para produção de proteína, que é necessário rações também nessa condição. Então, a estimativa é que nós temos essa necessidade emergente de entender como que precisamos continuar crescendo sem utilizar e sem esgotar os recursos que nós temos naturais e pensar em novos modelos de negócio, novas formas de atuar com essa cadeia de suprimento, para que esse crescimento que nós precisamos atingir seja sustentável para as futuras gerações, não somente a atual. O que nós temos percebido é que, principalmente nós já constatamos isso, né? Vários fenômenos acontecendo com maior frequência, mais rupturas, pragas. A pandemia, por si só, já é um efeito que a gente pode apontar que está ligado com outros riscos que nós enfrentamos nessa cadeia. Então, a maior quantidade de rupturas leva a essa maior complexidade. Nós estamos mais conectados do que nunca, né? O que acontece em uma cidade no interior de um país pode afetar outras regiões e outros países devido a essa questão de estarmos mais ligados do que nunca. E a incerteza por si só é complexa, a vulnerabilidade também. Então, viver nessa condição de ter mais frequentes essas rupturas torna toda essa questão mais complexa. E existe também, devido a esses 2 fatores, a necessidade de buscarmos ter uma adaptação constante, de aprendermos com o passado, de buscarmos na literatura, buscarmos na colaboração entre as partes, melhores condições de buscar essa adaptação crescente. Outro ponto que acontece em virtude dessa maior frequência de rupturas é a maior frequência, o aumento dos custos relacionados a essas rupturas. Haja vista que hoje, como o crescimento urbano também se dá de uma forma maior e às vezes desordenada, essas rupturas muitas vezes atingem grandes populações em área urbana. Por exemplo, o estudo que me colocou onde eu comecei a estudar resiliência foi sobre a crise hídrica que ocorreu no sudeste de São Paulo. Então, é uma área que, principalmente para a produção agrícola, que é uma área extremamente produtiva, é um dos polos do agronegócio do Brasil, principalmente em algumas cadeias produtivas, historicamente, cana-de-açúcar, café, laranja, e é abundante em recursos naturais, abundante em água, um mapa hidrográfico enorme, abundante em chuva, mas em 2015 enfrentou a maior ruptura proporcionada por uma crise hídrica sem precedentes na história. E essa ruptura não afetou somente o agronegócio, afetou também as grandes cidades, especialmente, e a gente começa a pensar nessa complexidade da concorrência da indústria com o agronegócio, com a população. Então, os riscos que acontecem numa cadeia de alimentos, eles não acontecem só no campo, eles acontecem também com as pessoas, acontecem também com
com as empresas, acontecem com as indústrias, com os colaboradores que trabalham nessas empresas. Então, essa complexidade vem desses fatores estarem muito interrelacionados. E os custos maiores, porque afetam não só o campo. As metas de segurança alimentar, né, e esse desenvolvimento agrícola dependem, então, dessa adaptação às rupturas, dependem da nossa atuação para diminuir o aumento dos gases de efeito estufa, como podemos utilizar uma cadeia de suprimentos que fuja um pouco ao modelo tradicional de ser linear, de pensar na produção e o descarte, né, principalmente de alimentos, que vai parar nos aterros, e isso gera um outro problema, como lidar com isso, né, com descarte de alimentos, principalmente quando a gente vê nessa questão do fim da cadeia, né, dos restaurantes, supermercados, das nossas casas, porque quando nós temos esse desperdício, ou às vezes um produto não está disponível para ser comercializado na área rural, muitas vezes isso retorna para a terra. Então, a água que estava num tomate, numa laranja, num caju, isso pode acabar voltando para a terra. Mas, quando nós olhamos no fim da cadeia, é um desperdício muito maior. Então, a gente precisa pensar que a segurança alimentar é importante para manter esse crescimento populacional que a gente vai encontrar nas próximas décadas, e que esse desenvolvimento agrícola, entender como lidar com essas rupturas e como crescer com sustentabilidade, passa a ser importante. Então, resiliência e sustentabilidade são conceitos que caminham muito próximos. Então, a gente precisa transformar sem aumentar essas vulnerabilidades, aprender a desenvolver sem se tornar mais vulnerável, e quando nós enfrentamos essas vulnerabilidades, aprender também como nos desenvolvemos, como também aprender com as nossas experiências. Então, nós já vemos o impacto na agricultura, como eu comentei, principalmente de eventos extremos, aumento de imprevisibilidade dos padrões climáticos. Aquele produtor que conhecia muito quando era a temporada de chuvas, de seca, ele já começa a não ter mais essa confiança e, às vezes, começar a pensar que esses padrões estão mudando e eles precisam, às vezes, de novas técnicas ou de informações, de mais compartilhamento e colaboração com outros elos da cadeia para tentar enxergar isso de uma forma que diminua esse risco da imprevisibilidade. Então, como que nós podemos atuar frente a essas rupturas? Então, abordagens para desenvolver condições técnicas, né? A gente tem que buscar estudar, desenvolver pesquisas, colaboração entre universidades e empresas, isso é muito importante. A gente tem visto que essa colaboração horizontal é uma vantagem competitiva para o nosso agronegócio brasileiro, especialmente. Em paralelo, a gente precisa de políticas públicas, principalmente as questões que provêm definir padrões, leis para aumento da condição de crescimento sustentável, investimento para alcançar o desenvolvimento agrícola, né, e assim caminharmos mais para a segurança alimentar. Então, são 3 fatores aqui que eu queria apontar: aumentar de forma sustentável a produtividade e os rendimentos agrícolas, de forma sustentável, como nós podemos ter uma agricultura para o clima mais inteligente, né, e podemos aumentar nossa produção sem precisarmos de utilizar mais os recursos naturais. O meu foco hoje vai ser em como podemos trabalhar essa questão da adaptação e construir a resiliência e remover as emissões de gases de efeito estufa onde é possível. Então, várias empresas têm tomado a liderança buscando ter cadeias de carbono zero,
terem a medição, né, saberem qual que é a sua pegada de carbono, quanto que ela gera de impacto para o meio ambiente, e assim ter medidas não só paliativas, mas também de zerar esses efeitos que as cadeias produzem. Eu acabei no final aqui, reduzir a insegurança alimentar, a fome e as desigualdades. Esse quarto ponto foi meu, esses 3 foi da FAO. Esse quarto ponto é um ponto que a gente tem visto muito no debate com o World Bank, e eles comentam que a maior parte dos empregos de baixa renda, eles estão localizados em agricultores. Então, aqueles que retiram menos do seu trabalho são os agricultores, né? Outro ponto é a questão da fome, né? Precisamos pensar em como esse fenômeno, que não é recente, impacta populações mundialmente e tentar diminuir essas desigualdades. Temos consciência de que precisamos manter o fluxo de alimentos entre países, controlar a questão de preços, para que a população e as comunidades possam ter acesso aos alimentos de forma barata, forma saudável, e assim possam diminuir as pressões que isso gera também na própria política pública, no sistema de saúde e outros gastos que os governos precisam ter. Então, movendo aqui, após essa justificativa para o conceito de resiliência, na área de ecologia, um dos pioneiros dessa área foi o pesquisador Buzz Holling, Christopher Stanley Buzz Holling. Ele publicou esse estudo Resilience and Stability of Ecological Systems em 1973. Então, já faz um bom tempo que ele estuda esses impactos de como que a evolução dos sistemas ecológicos pode acontecer para resistir e se recuperar de distúrbios naturais. Ele tem alguns conceitos bem interessantes de teoria da complexidade, panarquia, que é como a evolução desses sistemas ecológicos atuam, né? Uma antítese da hierarquia, um fenômeno ciclo infinito, mas depois salta para um outro ponto, e isso retorna constantemente, assim que nós evoluímos, né? Então, para vocês que vão estudar o agronegócio, eu acredito que os estudos do professor Holling, o Buzz Holling, seria interessante conhecer um pouco mais. Esse é o Carl Folk, é um outro estudioso, pesquisador da resiliência, principalmente voltado à parte de organismos e ecologia. Então, ele coloca que muitos tendem a interpretar a resiliência como uma recuperação de distúrbios, simplesmente, mas essa maneira de ver o mundo geralmente se concentra em tentar ser resistente. Isso é o primeiro paradigma da resiliência, como eu falei, principalmente a questão de como o conceito evoluiu também da engenharia, né, de buscar ser resistente, principalmente em questões de desastres ou de infraestrutura. E hoje não é só essa questão de ser resistente, é como que a gente pode lidar com essa complexidade que é inerente, que é imutável. A gente vai viver com isso nos próximos anos, não tem como fugir disso. Como que a gente pode aprender com isso e como que a gente ainda pode tentar tirar proveito em algumas circunstâncias. O conceito, então, na área de ciências ambientais, de estudos ambientais, ciências ambientais e ecologia. Então, aqui a gente tem um mapa, um gráfico, que mostra que em 1990 os estudos de resiliência eram escassos, bem raros, mas nós tivemos uma explosão a partir dos anos 2000. Então, possivelmente em virtude desse aumento na frequência de fenômenos naturais, esses fenômenos se tornando mais caros, atingindo mais populações,
Então, o conceito ganhou uma emergência muito grande. E em 2015, alcançou aqui mais de 22 mil pesquisas publicadas com o tema. Citações. Aqui na área de cadeias de suprimentos, então, essa é uma fonte de pesquisa, o Kamalahadi Paraste. Em 2016, eles publicaram esse artigo que mostra como que o tema evoluiu da resiliência em cadeias de suprimentos. Então, a gente pode observar que aí na faixa de dezenas de artigos, no primeiro ciclo até 2008, não ultrapassando o número de 10 pesquisas por ano, né? A contribuição da área de cadeias de suprimentos para o desenvolvimento do tema. Então, é um tema, podemos dizer que é um tema novo, emergente, né, que surgiu em 2001, principalmente após alguns desastres, ataques terroristas. Sempre que acontece algum fenômeno de grande impacto, a resiliência vira um assunto recorrente, principalmente na mídia, né, mas se a gente observar para os próximos anos, que eu vou mostrar aqui agora, essa tendência não está sendo ligada apenas a esses eventos. Então, em 2016, nós tivemos 20 estudos publicados nessa área de cadeias de suprimentos. Em 2017, 23, e aqui, particularmente, nós não temos nenhum evento que possa ser apontado como causador desse crescimento, né? Mas em 2011 nós tivemos o tsunami no Japão, seguido de um terremoto e um acidente nuclear. Em 2004, o tsunami na Ásia. 2001, quando começou os primeiros estudos, os ataques terroristas às Torres Gêmeas. Em 2018, esse número caiu para 15. 2019, caiu para 11, foi o ano que eu consegui publicar, então fui muito sortudo de conseguir minha publicação aqui junto com as autoras em 2011. E em 2020, esse número agora saltou, principalmente com várias revistas trazendo publicações sobre o tema, saltou para 25 estudos publicados no ano de 2020 e 2021 a tendência é de seguir esse crescimento. Um construto de resiliência importante de se conhecer, quando a gente fala construto, é uma parte do conceito, né? O que nos ajuda a entender o que é resiliência, né? Então, para a gente entender melhor esse conceito na área de cadeia de suprimentos, é importante a gente entender como que são essas fases. Então, eu comentei sobre a resistência e a recuperação, que os primeiros conceitos vieram de trazer essa questão de como ser resistente, como se recuperar. Então, nesse gráfico aqui, vocês podem perceber no campo aqui do Y, né, como diz a matemática, nós temos a performance, e aqui, ao longo do tempo, na horizontal. Então, como que a resiliência afeta a performance ao longo do tempo quando acontece um fenômeno, um impacto, uma ruptura, né? Então, esse TD aqui é o tempo que aconteceu a ruptura. Então, aqui, nesse caso do período A, nós tínhamos uma performance aqui 0, tivemos um fenômeno, né? E imediatamente a gente percebe que a performance das cadeias teve uma queda significativa. Então, essa queda de performance aqui é o impacto que a gente poderia, se soubesse, saber até onde que vai essa decrescente, qual seria o impacto da resiliência em uma cadeia de suprimentos. Mas isso é extremamente difícil de ser mensurado, dada as complexidades que existem numa cadeia, né? Tanto a jusante como a montante, né? Na área de quem produz, quem processa, quem distribui, quem embala, quem vende, né? Quem consome. Então, essa cadeia ela é bem complexa de ser medida, essa questão de qual que foi o dano causado.
mas as empresas têm estimativas, né? Cada um busca ter suas medidas. O que a gente precisa agora, junto com a sustentabilidade, é tentar unificar quais são essas medidas, como ter essa medição de uma forma mais concreta e com uma linguagem comum às empresas, né? Então, essa fase em verde aqui é a fase de resposta. Depois que o fenômeno acontece, eu preciso de atuar com uma resposta, e eu tenho um tempo, né, do TD ao TR, que é o tempo de recuperação. Então, aqui é o tempo que a gente tem de recuperação. Se a cadeia for resiliente, ou se a gente tiver esse conceito de resiliência, a gente não precisa pensar que ela vai voltar ao ponto inicial, como a gente vê aqui. A gente pode pensar que uma cadeia resiliente, ela pode ter aprendido com esse fenômeno e chegar a um ponto de crescimento. Como a gente observa que ela pode ter aprendido com algumas lições e voltar a um ponto que não precisa ser o anterior. Ela pode voltar a um ponto novo e, se possível, se tornar menos vulnerável a futuros impactos. Então, entender essas fases da resiliência é muito importante para entender o que é resiliência. Então, não é voltar ao ponto anterior, como a gente pensava, com o paradigma de tornar-se resistente, de aguentar o impacto. Não é só aguentar o impacto, é aprender com o impacto, é crescer com o impacto, né? Então, para entender melhor, a gente precisaria de um novo evento, e eu acho que a pandemia oferece isso para nós, porque nós estamos vivendo há um ano esse fenômeno, e agora a gente teve o primeiro ciclo, estamos vivendo talvez o que chama de segunda onda, ou a segunda fase da segunda onda, né? E o que nós aprendemos? Nós estamos usando o que nós aprendemos para melhorar a nossa resposta. O tempo que a gente gastou para recuperar agora está menor ou continua um tempo alto? Nosso TD linha aqui para o tempo de recuperação linha. Como que está sendo essa evolução? Então, quais países que estão enfrentando ou a pandemia ou as cadeias de suprimentos e possuem essa resiliência maior, por quê? Então, uma maior colaboração poderia nos ajudar a trazer a resiliência para áreas onde ainda se encontra numa vulnerabilidade muito grande. Continuando nessa temática da resiliência na cadeia de suprimentos, o estudo mais citado é do professor Martin Christopher e a Ellen Peck, de 2004. Ele é da Universidade de Cranfield, aqui no Reino Unido, e ele propõe que a resiliência segue em cadeias de suprimentos, ela segue alguns princípios. O primeiro é a reengenharia, né? Então, esse conceito da resistência, de como que as estratégias que ela mantém, a empresa, podem trazer opções, né? Quanto mais opções estiverem abertas, melhor, mais flexibilidade. A gente sabe que as cadeias, principalmente cadeias de suprimentos, elas trabalham hoje com produção mais limpa, produzir aquilo que precisa da demanda, né? Então, tentar postergar as decisões para que a gente não tenha esse excedente de produção, não precisa ter um estoque maior, trabalhar com estoques menores, reduzir custos, ser mais rápida quando precisa de algo que seja produzido. Então, a gente tem aqui um trade-off, né, dessa reengenharia em ser mais eficiente e para ser redundante, para ter essas opções abertas, a gente precisa de ter, às vezes, mais investimentos em contingência. Então, é um paradoxo aqui, um trade-off, uma opção que, né, um desequilíbrio aqui das opções, ou a gente precisa de buscar ser redundante ou focar na eficiência. Vocês vão se lembrar da greve de caminhoneiros que aconteceu e quanto tempo que algumas indústrias necessitaram para se recuperar de um impacto por terem esse foco na eficiência e por não terem redundâncias. Então,
A gente vê isso é bastante comum ainda. Outro ponto, outro elemento para gerar princípio de resiliência é a colaboração. Então, a colaboração para compartilhar informações, a colaboração para compartilhar ativos, a estrutura. Então, a colaboração não só entre as empresas, mas a colaboração entre os outros envolvidos na cadeia, entre universidades, centros de pesquisa tecnológica. Por exemplo, na cadeia da cana-de-açúcar, nós temos tantos exemplos, né? Consecana, Data Agro, que fornece informações, né, que buscam ter medições não só para a indústria, mas também para os produtores, que procuram investir em genética de resistência das mudas de cana para que se tornem mais produtivas e mais resistentes a crises hídricas, por exemplo, produzam mais açúcar com menos quantidade de espaço, né, utilizado. Então, essa colaboração horizontal na cadeia de alimentos ela é muito importante. Outro ponto, terceiro aqui do modelo seminal, é a agilidade. Então, quando acontece uma ruptura, a gente precisa, às vezes, esquecer um pouco essa eficiência para buscar ser veloz, responder, principalmente se for um desastre de grande porte, e visibilidade, que também tem a ver com esse compartilhamento de informações. Visibilidade não é enxergar o futuro, não é prever quando que vai ser a próxima chuva, quando que vai ser o próximo desastre. Visibilidade é enxergar com o olho do outro. Então, se eu sou uma cadeia de suprimentos, se eu sou um produtor, se eu compartilho informações e recebo informações com a indústria ou com o consumidor, eu acabo tendo uma visibilidade daquilo que está à minha frente. E para todos os pontos da cadeia, esse compartilhamento de informações gera essa visibilidade. Um quarto ponto aqui do modelo seminal é a cultura da gestão de riscos em cadeias de suprimentos. Então, para nós trabalharmos esses outros pontos, a gente precisa de ter líderes que pensem nisso. Nós precisamos de pessoas dentro das organizações, precisa ter um envolvimento dentro da empresa para que ela saiba envolver a questão dos riscos, identificá-los, definir estratégias para reduzi-los, trabalhar lições aprendidas, casos que sejam boas práticas, compartilhar isso com as outras empresas. Então, para o futuro, isso acaba sendo cada vez mais importante e o modelo ainda não é um modelo a ser descartado. Onde nós temos menos evidências de estudos, a gente pode ver que são nesse pontilhado. Então, como compartilhar informações, como desenvolver colaboração. A questão da visibilidade ainda precisa de ser mais estudada, principalmente com os avanços da transformação digital, de como que as cadeias precisam utilizar as novas tecnologias. A gente tem desde do rastreamento até questões de blockchain, outras tecnologias que vão surgindo. Outro dia eu vi até uma reportagem que estão utilizando agora reconhecimento facial para a produção de gado. Então, como que a gente pode ter mais informações e essas informações sejam compartilhadas, né? Fugir um pouco daquela máxima que o segredo é a alma do negócio. Nesse momento, a gente precisa de ter essas informações precisam ser transparentes, precisam ser confiáveis, porque o impacto não acontece só para um impacto nessa magnitude, afeta toda a sociedade e a gente precisa pensar que precisa mais dessa colaboração e de visibilidade. Como que trabalhar essa questão da flexibilidade com a velocidade, o trade-off que nós comentamos, da produção mais limpa e mais eficiente, com uma produção mais responsiva, que possa dar uma resposta maior, também é um ponto que precisa ser, que merece mais atenção no futuro. Ok? Então, particularmente, são esses alguns pontos para futuras pesquisas. Vale a pena aqui para quem está começando o mestrado,
se tiver interesse em estudar essa parte, uma boa área de concentração está ali. Aqui os autores ainda apresentam, a gente pode ver que na cadeia de suprimentos, a gente ainda precisa utilizar e aprender um pouco mais com os colegas da ecologia. A gente ainda vê essas fases da resiliência ainda como se antecipar, como se preparar, como ser mais resistentes, buscando ver a estrutura, onde tem contingência ou não. E a terceira fase aqui, recuperação e resposta. Então, a gente ainda não considera aqui um item super importante, que é o aprendizado. Então, a gente precisa começar a aprender com as experiências, incluir essa nova fase de aprendizado, de recuperação, como uma possível parte desse conceito de resiliência. Então, não só na literatura, mas também quando participo de encontros com empresas, muitas vezes eu percebo que o aprendizado, o que a gente precisa fazer para crescer de forma sustentável, é negligenciado, não é explorado. Bem, já faltam quase 45 minutos, vou tentar ser um pouco mais breve aqui, já que passei mais essa parte de entendimento. Aqui é um pouco da literatura, como que a literatura tem estudado esses elementos de visibilidade, colaboração. Então, a gente percebe que a maior parte dos estudos envolve essa área aqui dos elementos de visibilidade, flexibilidade, agilidade e colaboração. São onde os estudos se concentram mais. Boa parte do que é visibilidade, flexibilidade, colaboração, já comentei, então eu deixo a apresentação para vocês, para quem quiser dar uma lida ou investigar, tem as fontes, então sugiro também que vocês fiquem à vontade para irem nessas fontes. Alguns autores aqui são os seminais, então não se preocupem que se a fonte não está tão atualizada, mas é porque são os autores que começaram os estudos, então eles ainda são importantes. Tá? O chefe é um israelense que publica muitos livros nessa área do Massachusetts Institute of Technology, lá em Boston, que é o fundo da minha tela aqui, é a cidade de Boston. Então, ainda são estudos relevantes. Eu acabei de travar aqui, passar os slides. Deixa eu agora. Ok. Então, a flexibilidade, como que a cadeia agrega valor, né? Então, ter lideranças estratégicas, ter mais colaboração, aproveitar a tecnologia para ter mais transparência de ponta a ponta. Então, isso aqui foi uma pesquisa feita por praticantes da PricewaterhouseCoopers, publicada na Industry Week 2013. Então, eles colocam alguns pontos de como que a flexibilidade é importante para aumentar o valor das cadeias produtivas. A visibilidade, que eu já comentei, o que é a visibilidade, enxergar com os outros atores o que está acontecendo. A velocidade de resposta, a eficiência que você precisa fazer para responder e recuperar. Colaboração, não só vertical entre os membros da cadeia, mas também com cadeia horizontal, os ONGs, governo, centros de pesquisa, universidades. Aqui um pouquinho da resiliência no contexto da cadeia de alimentos. Então, o impacto da Covid na indústria de frutos do mar. Essa publicação foi feita pelo Centro de Resiliência, lá do Carl Folk, que foi o autor que eu iniciei a apresentação. Então, se vocês quiserem, é só consultar lá o Centro de Resiliência, lá de Estocolmo. Então, eles comentam da importância de que aprender com histórias do passado, né? Então, ter essa questão do aprendizado, do crescimento, é importante para enfrentar a Covid hoje na indústria de frutos do mar.
e alguns pontos que eles comentam o suporte está sentado na proteção das pessoas, então as pessoas fazem parte dessa cadeia de alimentos, a gente não pode esquecer que não são apenas empresas, muitas vezes são produtores, né, são famílias que dependem desses recursos, desse crescimento também de forma sustentável, de produzir os seus alimentos e também vender esses alimentos de uma forma sustentável. Precisa-se de suporte, principalmente do governo, né? Algumas cadeias não podem parar, né? São essenciais, e essa manutenção para o futuro também. Aqui é um outro estudo, também lá do Centro de Resiliência de Estocolmo. Ele é uma pergunta que muitas pessoas se interessam, se há uma conexão na mudança ambiental e doenças como o coronavírus. Então, como eu falei, a nossa vulnerabilidade é onipresente hoje. O que acontece em uma pequena cidade no interior de um país pode afetar, a gente percebe que pode afetar uma grande área. A escala está se tornando maior, a velocidade também. Então, revela-se que nós estamos cada vez mais hiperconectados, né? E quando a gente gera essa expansão desenfreada, sem controle, a gente aumenta a nossa incerteza. Então, o uso de pesticidas pode aumentar a resistência de uma praga ou não. A gente tem que buscar entender isso melhor. A nossa própria resistência a alguns medicamentos, antibióticos. Quando eu iniciei o doutorado, comentava-se sobre a resistência de algumas superbactérias que começavam a surgir na região sul do país. E paralelamente, a gente começava a perceber índices de vinhos sendo contaminados com antibióticos, leite sendo contaminados com antibióticos, para aumentar o prazo de perecibilidade, de validade. Então, isso acaba gerando outros problemas colaterais. E nós fizemos uma pesquisa recentemente, foi uma pesquisa, foi uma demanda do mercado. Nós recebemos uma proposta de um guia de cerveja de Santa Catarina para participar de uma pesquisa com eles. Eles tinham a base de dados de pequenas e médias microcervejarias de Santa Catarina. Foi um estudo que nós realizei junto com o colega Alexandre Prim, que atualmente é pesquisador aqui da Universidade de Manchester. E nós publicamos esse estudo no ENAPAD do ano passado. Então, o impacto da Covid na cadeia de bebidas e alimentos, especialmente aqui das microcervejarias, as limitações de recursos, né? Então, as pequenas e médias empresas, elas precisam ser mais cuidadosas ainda com as suas estratégias, porque elas têm menos recursos. As práticas adotadas em resposta, então a gente buscou identificar como que elas buscaram se responder para sobreviver ao impacto, né? E como que é importante a gente continuar esses estudos para o futuro. Então, as perguntas que nós fizemos para essa pesquisa foram: quais as práticas de gestão de risco que elas adotaram, e o que as pequenas e médias empresas podem fazer para responder a futuros impactos, a questão do aprendizado que eu comentei. Então, o objetivo aqui da pesquisa foi entender um pouco sobre o e-commerce, como que elas precisavam dessa transformação digital para continuar vendendo. Então, muitas sabem como produzir, mas tiveram que aprender a vender, especialmente a vender online. A questão que eu comentei também, que a força de trabalho é muito afetada nessas situações das cadeias de alimentos, bebidas, e a importância de ter o controle dos riscos também na parte financeira. Então, a gente buscou entender esses objetivos. A metodologia, então, nós coletamos dados com 81 microcervejarias, correspondendo a 7% da população de microcervejarias brasileiras, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Uma curiosidade: essas cervejarias, elas têm três características, três classificações. Uma seria considerada de acordo com a sua produção cigana.
ela não tem a sua instalação, ela contrata uma fábrica para produzir o seu rótulo e a sua fórmula. Nós temos as brewpubs, que são bares locais que produzem, fabricam e vendem no mesmo ponto, e as fábricas próprias, aquelas que têm maior controle da cadeia. Nós fizemos uma pesquisa quantitativa, analisamos a frequência dos dados dessa amostra de cervejarias participantes e depois fizemos uma outra análise de dados por meio de uma regressão. Então, os resultados aqui, mais de 1/3 delas diminuiu em 70% as vendas. Houve uma queda nas vendas por tipo de negócio em março, em comparação a fevereiro. Então, as brewpubs, 48% apontaram uma redução de 70% nas vendas. É fácil perceber isso, porque elas vendem no local, o local estava fechado e elas não conseguiram escoar mais a produção. A fábrica própria, a redução foi de 24%, as ciganas de 22%. Então, semelhante, fábrica própria e ciganas, podemos dizer que foi um empate técnico aqui. Por quê? Porque elas começaram a procurar varejistas. Elas não tinham as vendas ainda para varejos tradicionais, empórios, supermercados, pequenas lojas. Então, elas começaram a ir atrás, de uma forma, às vezes, até usando plataformas de comércio online, né, e utilizando, então, estratégias mais comuns às grandes cervejarias. Então, a gente até pôde perceber isso nas prateleiras, aí, o aumento de rótulos e tendo mais disponibilidade em diferentes tipos de varejo. Vou passar mais rapidamente, os dados estão disponíveis na pesquisa aí, aqui no slide. Então, nós rodamos dentro da regressão que a gente buscou analisar esses 5 modelos. O que a gente encontrou como relevante aqui? Que nós já vendemos online, as cervejarias que já vendiam online e estenderam o comércio eletrônico, elas tiveram uma resposta melhor. Buscamos novos parceiros para comércio eletrônico, também foi um ponto importante que elas tiveram que fazer. As empresas, infelizmente, tiveram que fazer acordos para suspender trabalho e demitir pessoas. Então, a maior parte da resposta veio através dessas, em relação à força de trabalho, veio diante dessas circunstâncias. E foi importante também ter apoio do governo, não só federal, mas estadual, para manter a força no caixa durante o período da pandemia. Então, essas foram as variáveis que a gente encontrou como importantes para uma resposta efetiva nessa cadeia. A contribuição desse estudo é a questão do aprendizado, né, de buscar ter uma foto do que aconteceu o ano passado. A gente espera realizar esse estudo novamente, replicar essa escala e poder analisar como que isso aconteceu agora nesse ano, né, a partir de um ano de evolução da pandemia. A gente não esperava que a pandemia estivesse presente ainda hoje, mas infelizmente continua um impacto forte. Aliás, a gente esperava que a pandemia não se resolvesse ainda no início de 2021, mas que os impactos não fossem tão fortes como a gente continua vendo. Então, a gente precisa ainda desenvolver mais estudos e, se possível, incluir também na amostra outros portes de cervejarias. Atualmente, a gente tem conduzido uma pesquisa com um grupo de colaboração internacional, a Florida Gulf Coast University, a Universidade de Brasília, a professora Humberta, a nossa aluna Camila, da Universidade de Brasília, tem nos ajudado em fazer um levantamento qualitativo na cadeia de alimentos, em vários segmentos da cadeia de alimentos. Então, são as perguntas que a gente tem buscado responder com esse estudo, como que, no geral, as cadeias de alimentos têm reagido à pandemia, que a gente pode dizer que tem as ligações, o mundo hiperconectado que eu comentei, é muito mais complexo do que a gente imagina. Só um insight.
com a pandemia, alguns catadores de papelão deixaram de correr às ruas, então diminuiu-se a quantidade de matéria-prima para reciclagem de papelão. Bom, as empresas que produzem embalagem com papelão aumentaram a produção porque os alimentos passaram a ser comercializados online ou tiveram aumento nos supermercados e aumentou a demanda de compra de papelão. Então, tanto no varejo quanto nos restaurantes como nos supermercados. Ponto 2. Ponto 3. Com o aumento da demanda de papelão, dado a ausência de catadores de papelão, as grandes empresas que produzem embalagem passaram a comprar empresas de embalagem, começaram a fechar ou a perder clientes porque não tinham matéria-prima para a produção das suas embalagens. Então, como que o grande produtor de embalagem de papelão está ligado a um catador de papelão? Né? E como que nós, como consumidores de alimentos, que às vezes chegam às nossas casas por meio dessas embalagens, também estamos ligados a isso. Isso é só um insight dessa pesquisa. Bem, eu acho que eu já esgotei a 1 hora que eu tinha. Infelizmente, o professor tem essa mania de conversar demais. É a primeira vez que eu estou fazendo essa apresentação e eu não tinha noção completa do tempo. Eu falei mais do que eu devia. Mas estou disponível para vocês, se vocês quiserem continuar essa conversa posteriormente ou fazer algumas perguntas. Vai transmitir o vídeo agora, né, Marcelo? Pode ser? Dá tempo? Pode. Dá tempo, é 9h30. Você que você tá com o tempo também corridinho, mas pode transmitir. Aí depois a gente abre para algumas perguntas. Uns 10 minutinhos para perguntas. Se alguém quiser fazer a pergunta no chat, pode ir preparando a pergunta. E aí, assim que parar o vídeo, eu leio as perguntas. Pode ser? Pode. Ótimo. Opa. Eu vou pegar aqui do YouTube, porque tem a legenda. What starts here changes the world. I have a few suggestions that may help you on your way to a better world. And while these lessons were learned during my time in the military, I can assure you that it matters not whether you ever served a day in uniform. It matters not your gender, your ethnic or religious background, your orientation, or your social status. Our struggles in this world are similar, and the lessons to overcome those struggles and to move forward, changing ourselves and changing the world around us will apply equally to all. So here are the 10 lessons I learned from basic SEAL training. Hopefully will be of value to you as you move forward in life. Every morning in SEAL training, my instructors, who at the time were all Vietnam veterans, would show up in my barracks room, and the first thing they'd do was inspect my bed. If you did it right, the corners would be square, the covers would be pulled tight, the pillow centered just under the headboard, and the extra blanket folded neatly at the foot of the rack. It was a simple task, mundane at best, but every morning we were required to make our bed to perfection. It seemed a little ridiculous at the time, particularly in light of the fact that we were aspiring to be real warriors, tough, battle-hardened SEALs. But the wisdom of this simple act has been proven to me many times over. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll
never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made. But you make. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. Making your bed. During SEAL training, the students are all broken down into boat crews. Each crew is 7 students, 3 on each side of a small rubber boat, and 1 coxswain to help guide the dinghy. Every day, your boat crew forms up on the beach and is instructed to get through the surf zone and paddle several miles down the coast. In the winter, the surf off San Diego can get to be 8 to 10 feet high, and it is exceedingly difficult to paddle through the plunging surf unless everyone digs in. Every paddle must be synchronized to the stroke count of the coxswain. Everyone must exert equal effort, or the boat will turn against the wave and be unceremoniously dumped back on the beach. For the boat to make it to its destination, everyone must paddle. You can't change the world alone. You will need some help. And to truly get from your starting point to your destination takes friends, colleagues, the goodwill of strangers, and a strong coxswain to guide you. If you want to change the world, find someone to help you paddle. Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now 6 boat crews of 7 men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the Munchkin crew, we called them. No one was over 5'5". The Munchkin boat crew had 1 American Indian, 1 African American, 1 Polish American, 1 Greek American, 1 Italian American, and 2 tough kids from the Midwest. And outswam all the other boat crews. The big men in the other boat crews always make good-natured fun of the tiny little flippers the Munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys from every corner of the nation and the world always had the last lap, swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed, not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. Several times a week, the instructors would line up the class and do a uniform inspection. It was exceptionally thorough. Your hat had to be perfectly starched, your uniform immaculately pressed, your belt buckle shiny and void of any smudges. But it seemed that no matter how much effort you put into starching your hat, or pressing your uniform, or polishing your belt buckle, it just wasn't good enough. The instructors would find something wrong. For failing the uniform inspection, the student had to run, fully clothed, into the surf zone, then wet from head to toe, roll around on the beach until every part of your body was covered with sand. The effect was known as sugar cookie. You stayed in the uniform the rest of the day, cold, wet, and sandy. There were many a student who just couldn't accept the fact that all their efforts were in vain, that no matter how hard they tried to get the uniform right, it went unappreciated. Those students didn't make it through training. Those students didn't understand the purpose of the drill. You were never going to succeed. You were never going to have a perfect uniform. The instructors weren't going to allow it. Sometimes, no matter how well you prepare or how well you perform, you still end up as a sugar cookie. It's just the way life is sometimes. If you want to change the world, get over being a sugar cookie and keep moving forward. Every day during training, you were challenged with multiple physical events, long runs, long swims, obstacle courses, hours of calisthenics, something designed to test your mettle. Every event had standards, times you had to meet. If you failed to meet those times, those standards, your name was posted on a list, and at the end of the day, those on the list were invited to a circus. A circus was 2 hours of additional calisthenics, designed to wear you down, to break your spirit, to force you to quit. No one wanted a circus. A circus meant that for that day, you didn't measure up. A circus meant more fatigue, and more fatigue
meant that the following day would be more difficult and more circuses were likely. But at some time during SEAL training, everyone made the circus list. An interesting thing happened to those who were constantly on the list. Over time, those students who did 2 hours of exercise calisthenics got stronger and stronger. The pain of the circuses built inner strength and physical resiliency. Life is filled with circuses. You will fail. You will likely fail often. It will be painful. It will be discouraging. At times, it will test you to your very core. But if you want to change the world, don't be afraid of the circuses. At least twice a week, the trainees were required to run the obstacle course. The obstacle course contained 25 obstacles, including a 10-foot wall, a 30-foot cargo net, a barbed wire crawl, and Bem, o vídeo ele tem mais 7 minutos. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, Marcelo. Se vocês não se importarem, eu vou deixar eu enviei o link para no eles. vídeo. Ah, isso, eu enviei o link aqui no chat. Aham. Tá bem? Como eu também dou aula de marketing, Patrícia, faz parte da apresentação, a gente deixar as pessoas com vontade de verem mais coisas. Isso é bom. Então tem mais 7 minutos do vídeo, tá bom? Bem, pessoal, a minha mensagem final para vocês com esse vídeo é a questão da resiliência, né? De estar nas coisas simples, a gente começar a fazer no que está mais à nossa mão, que as coisas estão interconectadas, nós vamos falhar, a gente precisa aprender uns com os outros, precisamos colaborar mais, né? E essas duas frases aqui mostram que está uma sinergia dos esportes com o mundo dos negócios. Então, Mike Tyson, né, não que seja um exemplo de pessoa, mas ele foi um grande lutador, e ele comenta que nenhum plano de luta sobrevive a tomar o primeiro soco de frente, né? E o Paulo Velas, que é um empreendedor, fundador da 99, semelhante, comenta que nenhuma empresa deu certo seguindo estritamente o plano de negócios, né? Então, a gente precisa ter o plano, mas o plano vai mudar e a gente precisa aprender como adaptar, como responder e como aprender com isso. Meus contatos estão aqui, fico aberto para ouvir algumas perguntas. Eu estava driblando aqui, porque eu coloquei uma aula para seguir daqui a pouco, mas os alunos já estão cientes que eu vou me atrasar um pouquinho, mas estou disponível para responder algumas perguntas, Patrícia. Marcelo, primeiramente, parabéns pela palestra, excelente. A gente já teve elogios aqui, o pessoal agradecendo, mandaram tanto como mensagem privada, como também aqui no chat. Então, parabéns, excelente. A gente agradece demais a tua participação na nossa aula inaugural. Muito obrigada. E nós temos 2 perguntas. Dá tempo, Marcelo? Posso Tá, ler? Sim, vamos lá. Então, tá, Sim, vamos lá. por favor. Paulo Renato falou. Bom dia a todos. Tem uma pergunta. Depois que a catástrofe cortou as cadeias de abastecimento da Toyota em 11 de março de 2011, a maior montadora do mundo percebeu que o tempo de espera para semicondutores era muito longo para lidar com choques devastadores como desastres naturais. É por isso que a Toyota apresentou um plano de continuidade de negócio que exigia que os fornecedores estocassem de 2 a 6 meses em chips para a montadora japonesa, dependendo do tempo que leva do pedido à entrega. E é por isso que a Toyota até agora não foi afetada pela escassez global de semicondutores após o aumento na demanda por produtos elétricos, sob bloqueio do coronavírus, que forçou muitas montadoras rivais a suspender a produção. Então, segue minha pergunta. Resiliência envolve necessariamente a existência de grandes estoques? Então, é o trade-off da flexibilidade, da eficiência, né, com a necessidade de ter contingência. Então, o Lean, a produção mais limpa, começou com a Toyota, né? Então, eles procuram trabalhar com o conceito de estratégia de o mercado que puxa a produção. Então, eu tenho que vender dentro da minha previsão de vendas, aquilo que eu já sei que eu vou vender esse mês, eu sei o que eu vou produzir, né? Então, eu trabalho com essa estratégia de ser eficiente.
Mas quando acontece uma ruptura, essa estratégia de eficiência, ela começa a enfrentar múltiplos, não vou nem falar que é um trade-off, porque é muito mais do que uma coisa em comparação com a outra. Existe uma complexidade muito grande, né? Então, como que eu posso ter contingências para ter uma responsividade, né? Então, como que a minha cadeia de produção mais limpa, ela possa ser também responsiva e saber trabalhar com esses tempos de demanda, de produção, de suprimentos, diante de uma instabilidade maior. Então, é isso que a gente tem percebido. Então, a Toyota, as cadeias de suprimentos automobilísticas, elas trabalham com esse foco no custo e na qualidade. Por isso que a gente tem visto que elas estão se movendo agora com bastante frequência, né? A gente tem comentado sobre a mudança da Ford do Brasil, né? Se vocês perceberem, em 2008, o mercado, quando teve a crise do setor imobiliário nos Estados Unidos, o Brasil foi um ponto que a Ford se refugiou para continuar a sua produtividade. Agora, com a pandemia, foi um momento que ela realmente decidiu abandonar o país. Então, as empresas, eu estou querendo dizer que as empresas estão revendo seus modelos de o que é os seus objetivos de performance. É custo e qualidade, ou tem também outros fatores como disponibilidade, capacidade de entregar o que ela precisa. Então, as rupturas estão trazendo essa complexidade para o processo de decisão. E na indústria automobilística, como isso envolve muito dinheiro, é onde as pessoas vão começar a buscar as respostas mais rápido também. Excelente, Marcelo, obrigada. É interessante o exemplo da Toyota, porque a Toyota, né, ficou conhecida no mundo todo como estoque zero, né, que criou o sistema Toyota de produção. Então, até ela teve um pouquinho de estoque e assim, bem interessante. O que dirá em outros ramos, né? Vou ler a próxima. A pergunta é muito interessante, Patrícia, porque essa questão da Toyota acontece, por exemplo, em microcondutores e na indústria tecnológica. Por exemplo, tem um caso muito clássico e interessante ler, que é como um raio, uma tempestade, uma chuva tempestade de raios que aconteceu na fábrica da Philips em Albuquerque, levou à falência da Ericsson, porque a Philips era a fornecedora da Ericsson e da Nokia naquela época, e ambas tiveram uma resposta diferente a esse impacto. Foi um impacto muito simples, mas que atrasou a produção em 6 meses. Como elas trabalhavam com estoque enxuto, né, zero, como você comentou, isso trouxe um prejuízo enorme para a Ericsson. Ela depois acabou sendo comprada pela Sony. Tem na literatura esse caso. Realmente é interessante. E nas cadeias de produtos agroalimentares, a gente tem um agravante que muitos produtos são extremamente perecíveis, não tem como você manter um estoque alto, né? Um estoque de segurança por muitos dias. Então, acaba que, muitas vezes, a interrupção, ela ocorre, né? Quando a gente tem crises como essa, né? Que a gente está enfrentando agora, que eu acho que sem precedentes e não tem planejamento que, enfim, consiga lidar com todos os problemas, mas realmente é importante ter sempre esse plano B, né? Muito bom. Tem uma outra pergunta também, que o Guilherme Machado comentou aqui. Bom dia, sei que cada crise é uma crise, cada setor é um setor. Existiria um tempo médio para a resiliência das cadeias? Não, quando a gente fala de desastres naturais, quanto mais rápido, melhor, porque mais rápido, menos vidas perdidas, né? Mas o que você comentou é importantíssimo. A resiliência, ela acontece para um lugar, para um fenômeno. Ela não dá para ser generalizada em grande parte, porque o contexto muda, a resiliência é diferente, o aprendizado é diferente, os recursos são diferentes, as experiências vividas são diferentes. E quando a gente considera o tipo de impacto, nós temos, por exemplo, estudos da resiliência em terremotos, furacões, que é um impacto rápido, natural,
e às vezes tem uma frequência maior. Agora, a pandemia, que é sem precedentes, que a gente não sabe nem estimar quanto tempo a pandemia leva, né? Então, a gente classificava tipos de desastres como desastres rápidos e desastres longos. Mas os longos, a gente pelo menos sabia mais ou menos, assim, olha, isso aqui vai durar 6 meses, vai durar 1 ano. E agora a gente pode classificar como os impactos que a gente não sabe o tamanho da duração, né? Ou como que isso é propagado, né, de lugar para lugar. Então, quanto mais rápido, melhor. Por isso que é importante ter esse elemento de resiliência, que é a velocidade, e que, ligando essa pergunta anterior, a velocidade ela vai contra a eficiência, porque às vezes você precisa fazer as coisas rápido e você não sabe o que você tem que fazer. Então, novamente, surge a complexidade aí da incerteza de como se é mais importante ter qualidade ou se é mais importante ter decisões rápidas. Por isso que o aprendizado é importante, para poder ter protocolos definidos, tentar aumentar a sua capacidade de antecipação, de preparação, né? Saber que as coisas vão acontecer e já ter isso um pouco mais mapeado para tomar decisões rápidas também. Marcelo, na natureza, a resiliência é um processo, né? E para que ela ocorra, é necessário que o ambiente esteja preparado para isso, para promover essa capacidade de flexibilidade e de resposta às alterações do meio. Então, eu creio que na cadeia de suprimentos, né, esse princípio da preparação do ambiente, né, da preparação das condições para que ocorra a resiliência, é necessário. Então, antever os problemas é fundamental também. Isso. Dentro das fases da resiliência, professora Maria, tem a questão de antecipação, né? Então, a gente sabe que o principal risco do agronegócio, das cadeias de alimentos, é a questão do tempo, né? Então, a antecipação, às vezes, ela não é difícil de ser calculada, né? Quando tivemos a crise hídrica de 2015, as empresas que tinham os mais altos controles e tecnologia disponíveis, eles avaliavam que a antecipação deles não passava de 7 dias. E é difícil, às vezes, você conseguir mover uma grande indústria considerando uma faixa de 7 dias, né? Às vezes precisa de meses, né? Então, por isso que ter uma cultura de gestão de riscos, de tentar identificar, ter estratégias prontas, treinar as pessoas, né? Isso leva tempo. Então, a antecipação ela é aumentada quando a gente começa a praticar isso internamente e quando a gente começa a dividir essas práticas também entre as partes. Imagina que a gente está falando de empresa na cadeia, mas a gente também tem que incluir os produtores. E, às vezes, os produtores não têm a tecnologia, eles não têm abundância de recursos financeiros, de pessoas, treinamento. Então, como que a gente vai fortalecer esse elo, que é o elo mais sensível e vulnerável da cadeia de alimentos, né? E no estudo de cadeia de suprimentos, a gente tem uma máxima, que é muito real, que nós somos tão fortes quanto o nosso elo mais frágil, né? E a resiliência conversa muito com isso, que a gente falou da vulnerabilidade. Então, a gente tem que se antecipar, em relação os contrastes que existem na cadeia, tanto a montante quanto a jusante, né? Dos produtores até os restaurantes, até os supermercados. Existem vários riscos que são diferentes e a antecipação é muito, em alguns casos, não tem como ser feita, mas a gente tem que buscar aprender com as lições. E a gente incluiu agora nesse estudo da cadeia de alimentos como que você pode se antecipar. A maioria das empresas ou dos produtores comentam que a capacidade de antecipação é muito pequena. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Obrigada, professora Maria.
Nós temos mais uma pergunta, mas o professor Marcelo tem aula, gente, agora lá na universidade, e os alunos já estão esperando, então a gente encerra, e aí eu vou passar a pergunta da Jaqueline Vale para o professor Marcelo depois, de repente ele pode responder por e-mail, pode ser, professor? Sem dúvida, vai ser um maior prazer. E pode eu vou mandar todos vou mandar todos os comentários, né? Várias pessoas agradeceram, falando que a palestra foi excelente, a professora Eliciane, Guilherme, Laura Guimarães, Kelly, Cristine, o Paulo, Renato, Larissa, né? Jaqueline, enfim. Estou vendo que ainda tem 58. Isso. 58 participantes. Com certeza. Obrigado por me aguentarem esse tempo todo. Imagina, que é um prazer, né? Com certeza. Todo mundo dizendo aqui que é um prazer, que a palestra está ótima. Agradeço muito, professor, pela sua participação, pela brilhante palestra. Agradeço a todos pela participação, né? Muito obrigada. Só gostaria de avisar que depois a gente vai disponibilizar os slides e também o link do YouTube da palestra gravada. E em breve também a gente vai enviar a todos que ficaram online durante o evento, né? Porque tivemos mais inscritos, mas alguns não fizeram check-in, né? Não entraram. Então, a gente vai enviar os certificados, né? Em breve para vocês também via e-mail, com o e-mail que vocês se cadastraram na plataforma Simpla, tá bem? Então, fiquem de olho, vocês vão receber. Se não chegou na caixa principal de mensagem de vocês, por favor, olhem no spam, porque às vezes vai para spam, tá? Então, fiquem de olho que com certeza chega. Se a professora Ana Maria quer encerrar, fique à vontade, professora. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao professor Marcelo Martins pela presença, pela explanação e por compartilhar os conhecimentos conosco, e de uma teoria, né, importantíssima, que é a questão da resiliência, e com informações também de casos práticos, onde os princípios estão bem sendo aplicados. Então, agradeço muitíssimo a sua participação, agradeço a todos que passaram, né, essas 2 horas conosco, e desejamos a todos aí um bom dia, né? Gostaria de agradecer também à professora Patrícia, tá? Pela colaboração, pela parceria. Desejar a todos um excelente dia. Obrigada a todos. Obrigada, agradeço Muito também obrigado. a Bárbara e a Magnólia, que são nossas alunas e que nos deram apoio logístico. Obrigada a todos e tenham um excelente dia. Boa aula, professor Marcelo. Obrigada. Obrigado a vocês. Tudo de bom. Se cuide. Bom dia.